O Ministério da Educação agora enfrenta a nova denúncia de superfaturamento na compra de ônibus escolares para a área rural. Os detalhes de Brasília com Luciana Verdolim. A semana, mais uma vez, promete ser movimentada no Ministério da Educação, que voltou ao noticiário por conta agora de denúncias de superfaturamento na compra de ônibus escolares para a área rural. Segundo matéria do Estadão, esse superfaturamento superaria os 700 milhões de reais, se o governo comprar mesmo os 3.850 veículos previstos. O governo estaria disposto a pagar 480 mil por cada ônibus, que teria um preço de mercado de cerca de 270 mil reais. A Comissão de Educação do Senado, que quer ouvir o novo ministro da pasta, Victor Godoy, sobre as denúncias de cobrança de propina e favorecimento de pastores, pretende também agora que o novo ministro explique essa nova denúncia. Ele assumiu na semana passada a vaga deixada por Milton Ribeiro. O presidente da comissão, Marcelo Castro, pediu rigor nas investigações, uma vez que, segundo ele, isso demonstra descaso com a educação e ao combate às irregularidades no governo. O deputado Ivan Valente, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que essa nova denúncia comprova que o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que não existe corrupção aqui na esplanada é falso. Ele defende, inclusive, a suspensão da licitação prevista para essa semana. É o Centrão roubando. Tem corrupção escancarada no governo Bolsonaro. Uma licitação é dia 5 agora, por isso nós entramos, no Ministério Público Federal e no Ministério Público de Contas do Distrito Federal para cancelar a licitação que é no dia 5 de abril. Corrupção, não. O deputado Ivan Valente defende, inclusive, a necessidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar todas as denúncias de irregularidades lá no Ministério da Educação, desde a suposta cobrança de propina até o superfaturamento dos ônibus escolares. Mas essa questão envolvendo a CPI não há consenso nem dentro da oposição. O senador Álvaro Dias, por exemplo, avalia que é preciso cobrar, sim, do governo explicações, que o governo tem mecanismos para prestar esses esclarecimentos, mas ele avalia que a criação de uma CPI em ano de eleição acaba virando palanque eleitoral. Por isso, é preciso, segundo ele, buscar uma outra alternativa, mas é preciso também apurar todas as denúncias com rigor. De Brasília, Luciana Verdolim. Cristina Grêmio, haveria necessidade de uma CPI para investigar essas denúncias do MEC? Não seria possível nesse ano eleitoral? Como anda que o presidente sempre tem muito orgulho de falar, sobre os 3 anos e 3 meses sem corrupção? Isso se mantém? Qualquer um teria orgulho de falar isso, embora seja obrigação de todo governante, no mínimo, gerir bem o dinheiro que é do contribuinte. Olha, se tem denúncia e indícios graves, precisa se investigar. Não acredito que CPMI seja, ou CPI seja a solução, especialmente em ano eleitoral, como você disse, quando há outros tantos projetos que vêm tramitando aí de forma vagarosa e que são urgentes para o Brasil. A polícia deve ser acionada, há polícia, há Ministério Público, há outras instâncias aí para investigar. Mas eu acredito que a fala contundente do deputado Ivan Valente aí do PT de que tem corrupção escancarada no governo federal é também um pouco de precipitação. A gente não pode ir afirmando sem ter a prova, mas é prática do PT, fazer isso, espalhar que há corrupção para deixar no inconsciente coletivo aquela ideia de que é o atual governo que é corrupto e pensar que o eleitor vai esquecer que o PT provocou o maior período de corrupção da história do Brasil e simplesmente institucionalizou como política de Estado a corrupção, espalhando seus tentáculos por todas as esferas onde podia, por órgãos públicos federais, por estatais. A gente sabe que o BNDES também foi muito atingido e ainda estamos pagando essa conta da gestão corrupta do PT. Então, ouvir isso de um deputado do PT é, no mínimo, um deboche com o eleitor que não é do PT, que não é militante cego e que está atento às notícias. Mas eu estou com o senador Álvaro Dias. Investigue-se e puna-se se houver alguma irregularidade. Vem do Ministério da Educação.
Olha, é difícil dizer que é deboche, porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro se aliou às mesmas figuras do Centrão, que ele sempre criticou, porque ele foi eleito com discurso de antipolítica, e principalmente com as mesmas figuras do Centrão, investigadas e algumas denunciadas por casos tanto no Mensalão como no Petrolão. São essas mesmas figuras, aliás, hoje que comandam o Ministério da Educação. E o Jornal do Estado de São Paulo tem feito um excelente trabalho de reportagem, de investigação, ao publicar várias matérias que apontam justamente para suspeitas de malfeitos e corrupção no MEC. Primeiro, com a história dos pastores, né, que tinham um acesso privilegiado ao ministro da Educação, inclusive na indicação e liberação de verbas a prefeitos amigos. Isso é pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, o que levou à queda do agora ex-ministro Milton Ribeiro, e agora com essa nova onda de reportagem de investigação apontando para um sobrepreço na compra de ônibus escolares que atendem justamente as pessoas mais carentes, as crianças e adolescentes mais carentes das zonas rurais de estados, né, de municípios. Aqui diz que tanto a Controladoria Geral da União quanto a Advocacia Geral da União e o próprio órgão técnico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação chamaram a atenção para o sobrepreço, veja, de 732 milhões de reais na compra de ônibus escolares. Então, uma licitação que deveria consumir pouco mais de R$1 bilhão em dinheiro, em recursos públicos, está consumindo mais de R$2 bilhões. E mesmo assim, essa licitação, esse pregão eletrônico não foi cancelado, apesar das suspeitas de malfeitos. E mesmo com o alerta feito pelos órgãos técnicos do MEC e também da CGU e da AGU, esse pregão não foi cancelado e os dois aqui, o Marcelo Pontes, que é o ex-chefe de gabinete do ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, e hoje é o diretor ali do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, e um outro secretário que também foi indicado pelo PP, deram um aval para que essa licitação seguisse adiante. Então é difícil dizer que não há corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Além de todos os casos da rachadinha, o que a gente vê aqui são vários casos suspeitos de malfeitos, sim. O que não se vê é investigação, é diferente. Corrupção pode haver e deve haver multa. O que não há, ou há em muito menor grau, é investigação. Zé Maria, esses dois escândalos envolvendo o MEC merecem ser investigados? Se sim, de qual forma? E eles têm potencial de atingir negativamente a campanha de Bolsonaro neste ano? Por enquanto, Adriana, não tem nem de corrupção, sim de sobrepreço, o que já é grave. Eu participei recentemente de um seminário sobre governança do Tribunal de Contas da União e aprendi que mesmo quando o dinheiro é aplicado sem corrupção, mas de uma forma, digamos assim, fora do contexto do Estado, se trata de uma agressão à própria gestão, ou seja, irregularidade e uma administração falha, né? Esse processo aí do pregão é o mais testado na gestão pública, porque ele é transparente e aberto. Todos podem oferecer produtos. Cadê os outros fornecedores, né? O governo Bolsonaro criou, além da Controladoria Geral da União, de forma muito mais abrangente, porque aumentou, né, representação da CGU em todos os ministérios e órgãos importantes. Então, houve, por parte do governo, um rastreamento do que aconteceu na compra dos ônibus. Então, é preciso saber o porquê não houve o fornecimento por outras empresas. É um preço acima de mercado, porque talvez as empresas não tenham tantos ônibus assim para vender para o governo, como é a demanda do Ministério da Educação. Entendo que isso tem que ser investigado, até o governo tem uma estrutura própria de investigação. Agora, criar CPI com um objetivo de fazer uma luta política no Congresso Nacional nessas alturas, eu acho que nem os partidos de oposição querem. Este é o momento de ir em busca de votos, fazer proposta e tentativa de ser reeleitos.